fazer com que os irmãos entendam que a única maneira de ser justificados e perdoados. Essa carta, Paulo ele vem trazendo uma explanação longa a respeito da justificação em Jesus, pela fé, pela graça, e não pelas obras da lei, e nem pela lei de Moisés. Paulo ele diz que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é poder. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias de Deus para com os homens. E Paulo ele quer dizer o seguinte: ele quer dizer que o evangelho de Jesus é uma boa notícia de Deus aos homens. É as boas novas de Deus chegando aos homens. E ele também diz que é o poder de Deus. A palavra poder significa domínio, eficácia, aquele que tem governo. O que Paulo quer dizer? Que o evangelho de Jesus, ele tem domínio, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem eficácia. Quando o evangelho de Jesus entra no coração de alguém, quando alguém deixa primeiro o evangelho entrar, a palavra de Deus ela entra e é poder. Poder para quê, Ana? Quando ela entra, ela desfaz todo o poder do mal que está operando. Porque eu disse aqui que a palavra de Deus é poder. E se é poder, esse poder da palavra é maior do que o outro poder que está dominando mente e coração, que está aprendendo. Porque esse poder, ele tem autoridade maior do que qualquer outra coisa que esteja aí dominando a mente, o coração. Em outras palavras, o poder de Deus, o evangelho de Jesus é tão poderoso que ele cura, ele liberta, ele transforma, ele quebra as cadeias. É isso que Paulo está dizendo. Eu não tenho vergonha desse evangelho, porque ele é poder, ele é eficácia, ele é o único recurso. Ana, e por que você trouxe isso? Porque um dia as boas novas de Jesus chegou em um vilarejo, em uma cidadezinha chamada Naim, uma cidade pequena. E quando eu me deparo com esse texto, eu me encanto bastante, que Deus ele me deu uma revelação. Um dia, irmãos, eu costumo pregar aquilo que Deus fala comigo nas minhas vivências por aí. Eu tenho apenas 32 anos, novinha, pareço ter menos, eu sei, 15, eu sei, irmãos, eu sei, mas é só 32. Então, quando ele fala comigo, ele fala dentro da palavra. Eu aprendi que eu não preciso de nenhuma outra profecia. Gosto, quando recebo, fico feliz. Mas a maior profecia e a maior revelação, ela está aqui dentro. Então, ela é a base da minha vida, e que seja da tua também. Então, o Senhor, ele fala comigo muito, muito e sempre através dela, porque as minhas vivências e as mensagens que ele me dá é dentro daquilo que eu já passei. Então, as boas novas, que é o evangelho, as boas notícias de Deus, chegou um dia lá em Naim. E Naim não era um lugar onde alguém queria passar uma temporada, e você vai entender daqui a pouquinho o porquê disso tudo. Naim não é um lugar que alguém queria passar, irmão Isaac, uma temporada. Não é como conquista, que de vez em quando eu trago os meus meninos aqui, saio de lá de contentes para trazer ao shopping. Não é. Lá não tinha nada que atraía. E lá tinha uma mulher que a Bíblia não revela o nome dela. E como eu disse ontem, algumas coisas Deus não faz questão de que seja revelado. E muitas vezes nós somos conhecidos pela a dor que carregamos, pelos traumas que vivemos. Somos conhecidos pela humilhação que passamos. Conhecido pelo nome de um pai que foi muito importante na sociedade, quem sabe. Eu era conhecida, irmão, deixa eu te falar um pouquinho aqui. Eu era conhecida como a louca em casa, a depressiva. Porque quando manifestava em mim, eu pegava a faca, todo mundo corria. E jurava matar os meus irmãos, beber o sangue deles. Aqui é Ana, 5 anos depressiva, tenho marcas no meu corpo. E é por isso que alguém olha para mim, eu sou doidinha mesmo em Jesus, porque eu sei da onde ele me arrastou, da onde ele me tirou, ele me deu um nome. Com 2 meses colocou o microfone em minha mãe e disse: vai pregar, menina, vai contar teu testemunho.
vai dizer que eu salvo, que eu liberto, que eu mudo história sem sequela alguma. Não fiquei com nenhum tipo de ansiedade. Eu tinha síndrome que você pode imaginar. Não tinha medicação que controlava no meu corpo, causava o efeito contrário. Mas Jesus chegou e falou: eu tenho um remédio, eu tenho eficácia, eu tenho controle. Eu domino, eu entro, eu mudo, eu transformo. Eu ainda te coloco em um lugar para pregar, porque eu sou Deus que faço. E as boas novas de Jesus chegou lá. E às vezes nós somos conhecidos assim. E às vezes a gente é conhecido como a dirigente de oração, ou pastor, ou irmão. Mas ninguém sabe o que está por trás, né? Aquela mulher que a Bíblia não fala o nome, ela passa uma situação complicada. Eu só aqui, rapidinho, só para chegar onde eu quero. Ela perdeu o marido, claro, ela é viúva. E se você for olhar o título, diz: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Peraí, Ana. Peraí, tem uma história aqui por trás. Ela perde o marido. Ela perdeu o marido, claro, deve ter causado uma dor, porque se o marido é mais ou menos igual ao meu, misericórdia, Senhor, deve causar uma dor terrível. Aí eu costumo falar, quando eu prego essa mensagem, pastor Paulo, que tem horas que, pastor Celso, perdão, que às vezes a vida resolve dar um novo baque. A gente passa por um baque, e tem horas que a vida resolve novamente dar um baque. E quando a gente está se levantando, ou está pegando a força de novo para caminhar, a vida vai lá e vai, pá, o outro baque. Tem pessoas aqui, porque hoje o que o Senhor disse para mim foi: escolhidas para esse tempo. Mas não adianta ser escolhida para esse tempo se você não está pronto para viver esse tempo. Se as suas emoções não são tratadas para viver esse tempo. O que Deus quer dizer para alguém nessa noite é: eu tenho um novo tempo para você. Sim, tenho. Mas eu preciso primeiro curar as tuas emoções. Eu preciso primeiro fazer com que você compreenda que para pisar nesse novo tempo, nesse novo cenário, você precisa desprender de algumas coisas do passado. Você precisa desprender de algumas palavras que foram lançadas lá atrás. Você precisa se desprender de algumas imagens que estão presas na sua mente. Porque não adianta eu te colocar em um novo tempo para viver, e depois amanhã e depois você voltar dizendo que não está pronto para viver, que não teve entendimento para viver. Então Deus, Ele não é injusto naquilo que Ele faz. Tem um novo tempo, tem. Mulheres de Deus, homens de Deus que estão aqui nessa noite, se preparem, porque Deus nessa noite vai mexer nas tuas emoções. Você vai sair daqui entendendo que chegar em casa não é mais para fazer o que você fazia, não é mais para falar e nem para conversar sobre coisa, porque tem horas que a dor é tão grande que você só fala daquilo. Você só relembra aquilo, e toda oportunidade que tem para falar, só fala no nome, só fala naquilo, só fala naquela situação. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: não vai precisar mais tomar remédio para isso. Não vai precisar mais falar com Ele disso, porque nesta noite Ele vai mexer nas tuas emoções, e lá no profundo Ele vai te arrancar. Se você deixar, você vai fluir a partir de hoje. Você vai fluir a partir de hoje. Você vai fluir. Eu quero saber quem é que está entendendo isso aqui. Ela perdeu o marido. E quando ela está se erguendo novamente, a vida vai dar um outro baque. Quer ver uma coisa? Tem pessoas aqui nessa noite que vivenciou um baque quando estava se levantando, e parece que o baque veio, pá, de novo. Você está aí dizendo: é comigo essa palavra, porque sou eu. Quando eu pensei que já ia começar a acontecer uma situação, e aí agora parece que eu não vou conseguir mais me erguer. Parece que eu não vou conseguir mais. Eu estou com trauma, porque eu sei o que é isso, dói tanto. Eu estou com medo de me arriscar de novo. Eu estou com medo de talvez, sei lá, será que vai dar certo? Deus está falando com alguém aqui. Tem gente que está apreensivo com coisas que Deus, talvez só foi um vento de notícia que pairou na tua porta. E Deus está dizendo para alguém aqui: descansa o teu coração, porque não adianta sofrer por antecipação. Não adianta nesse tempo. Eu não estou preocupado aonde eu vou te colocar. Eu estou preocupado em te fazer entender que, independente de onde eu te plante, eu te faço crescer, independente do lugar.
Independente do momento, eu te conheço. Ah, meu Deus, eu te conheço por nome, filha. Está preocupada assim por quê? Se eu já te disse para descansar. Olha aqui. A vida dá um novo baque. Esse baque é pior do que o primeiro. Porque Deus me livre, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um com 8 anos, faz 9 depois de amanhã. E eu tenho um de 3, que faz 4 em julho. Deus me livre, mas aquela mulher, ela perde o filho. A única coisa que lhe restou, a única coisa que talvez trazia paz. Eu não vou falar aqui sobre luto, entenda, você vai entender daqui a pouco. A única coisa que lhe restou, que ficou, ela perde. Porque a vida dá um baque pior. Um baque pior. Esse baque quebra as pernas daquela mulher. Esse baque vai desestruturar tudo que é dela. Esse baque mexe com as emoções completamente. Esse baque vem com cheiro de desespero. E tem gente aqui que está entendendo. Esse baque vem com cheiro de desespero. O coração está assim, ó, está aqui, ó. Né? O coração está ansioso. As mãos gelam, os pés gelam, a boca fica seca, porque tem horas que aperta, mas Deus nessa noite te trouxe para ouvir, para te curar, para dizer, eu vou te fazer fluir. O menino morre, prepara-se o cortejo, está saindo da cidade, porque não podia enterrar ninguém na cidade, era o costume judeu, não podia. Tinha que enterrar fora da cidade, a uma distância. O costume da época também era. Quando o caixão saía da casa, as pessoas que vinham, onde parava o caixão, as pessoas que estavam na casa saíam, acompanhavam. Se alguém estava passando na rua em Naim, tinha que acompanhar o cortejo, era o costume. Alguém que estava no primeiro cortejo que aquela mulher, na primeira dor daquela mulher, quando ela vai enterrar o seu marido, provavelmente está acompanhando de novo aquela mulher no segundo. E agora talvez alguém deve estar falando, ou até em seu coração dizendo novamente, passando de novo por isso, tendo que levar de novo. Essa mulher está passando pelo mesmo caminho de novo, agora com um baque pior do que o primeiro. Ela está agora, eu imagino essa mulher pensando, porque é normal. Talvez ela está levando, carpideiras estão ali, pranteadores estão ali, flautistas estão ali, porque era costume da época. Ela é a dona do morto, está na frente. E o esquife, uma espécie de caixão, os mais jovens e homens que carregam, porque era o costume da época também, está levando aquele menino, aquele jovem sendo levado para lá para ser enterrado. E ela está caminhando e está vindo de lá para cá. O pensamento dela talvez seja o seu, que quando chegou nesse culto aqui hoje, talvez disse, Deus, como é que eu vou chegar em casa hoje? Eu sei que a festa está bonita, eu sei que eu me arrumei para a festa, eu sei que eu dei o meu melhor para essa festa, eu nem era para vir, mas eu já estou aqui. Mas como é que eu vou chegar em casa hoje? Como é que eu vou lidar com aquela situação? Como é que eu vou lidar com aquela situação? Amanhã é segunda, Senhor. E o Senhor não está vendo que eu não consigo resolver, não consigo lidar. Deus, está chegando o dia de dar resposta, está chegando o dia de arrumar aquela quantia, está chegando o dia, Senhor, que meu marido falou que vai embora, e Deus trouxe aqui nessa noite para te dizer, não vai ser enterrado nada. Ele está vindo à porta da cidade. Quando chega no portão, Adriele, Jesus está vindo com uma multidão da cidade, de lá. Ele tinha curado o servo do centurião. Jesus já tinha exercido o seu poder sobre a morte, sobre a enfermidade. Vem Jesus de lá para cá para exercer o seu poder sobre a morte. E ele vem de lá para cá, o que era costume, o que eu imagino da época. Jesus, quando chega, encontra aquela multidão, a mulher está na frente. O que ela queria, se fosse perguntado para ela naquele instante, o que ela queria que ele fizesse, claro que ela ia querer, Adriele, que ele fosse, ressuscitasse o menino, entregasse para ela e ela fosse para casa. Claro, ela ia para casa feliz? Sim. Mas a primeira dor na unha, dor no pé, dor de cabeça do menino, sabe o que ela ia falar? Vai morrer. Por quê, Ana? Porque quem tem trauma não se cura assim. Porque quem já vivenciou um momento está com medo de vivenciá-lo de novo. E aí, minha irmã, sabe o que Jesus faz?
Irmã Lucinha, eu vou chamar a senhora só para ficar aqui. Me ajuda aqui, por favor. Aquela mulher está aqui, vira só assim. Aquela mulher está aqui, o cortejo está atrás, o esquife está aqui. Olhe para mim. Se perguntasse para ela o que ela queria, claro, ressuscita o menino, me dá ele, eu vou para casa. Está tudo bem. Mas na primeira dor, ela ia duvidar do milagre. Ela ia dizer, vai morrer de novo. E o que ele faz, irmã Lucinha? Ele não vai no menino, deixa ele morto lá. E ele vai aonde? Ele vai na mãe. Ele vai na responsável. Porque ele entende, irmã Lucinha, que aquelas lágrimas que estão rolando daquele dia, não é só daquele dia. Aquelas lágrimas também é de muito tempo atrás. Porque a gente é assim, quando a gente começa a chorar por uma situação, a gente começa a lembrar de outras situações. A gente começa a lembrar do que foi falado lá atrás. A gente começa a relembrar do que viveu lá atrás. A gente começa a relembrar de coisas, de palavra que mãe lançou, de que pai lançou. Todas as vezes que a situação aperta, a gente começa a lembrar de um movimento que já teve lá atrás, de alguma coisa lá atrás, a gente fica frustrado. Então Jesus entende que não é, aquela lágrima não é só daquele dia. Aquela lágrima também é do dia que seu marido morreu, é daquelas dores que ela guardou desde aquele dia. E o que é que ele faz, minha irmã? Ele vai nela e diz a ela, não chores. Mas o menino está morto. Aquele não chore, irmã Lucinha, dele, aquela palavra dele, alguém pode perguntar, mas um não chore de Jesus é capaz de mudar todo o cenário de alguém. Uma palavra, ele sem falar, sem falar. Ele quebra a cadeia sem falar, minha irmã. Ele muda a história. Imagine ele chegando para alguém dizendo, não chore. Aquele não chore de Jesus na vida daquela mulher. Visitou 10 anos da história dela, visitou 15 anos da história dela, visitou 30 anos da história dela, visitou aquele dia, visitou aquele momento que ninguém viu na madrugada, visitou aquele dia de lágrima que ninguém viu, visitou aquele dia que teve que esconder e chorar baixinho para que ninguém ouvisse o choro. Para o marido não ouvir o choro, você teve que chorar devagarzinho. Lembra? Você consegue lembrar que a lágrima desceu e você foi secando? Você lembra também quando você teve que atender um telefone, você estava chorando e alguém perguntou, está tudo bem por aí? E você sabe que não está nada bem, não estava bem, e você teve que dizer, segurando a lágrima, segurando o choro, engolindo, dizendo, está bem, está tudo bem aqui, está tudo bem, mas não estava nada bem, é isso? Jesus visitou aquela mulher e viu o passado dela. Ele viu lá atrás. E você está aqui nessa noite e está pensando o quê? Que o que te trouxe para cá foi isso que aconteceu? Não. Jesus já viu lá atrás o que aconteceu. Já viu a palavra lá atrás. Já viu a porta que se fechou lá atrás. A frustração lá de trás. Ele te trouxe nessa noite para dizer o seguinte: não chore. O não chore dele, irmã Lucinha, visitou o passado dela. Visitou o dia que ela teve que passar pelas ruas daquela cidade carregando o seu marido. Visitou aquela lágrima dela que está rolando ali, não é só daquele momento. Aquela lágrima tem história. Enquanto ela está pensando, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou lidar com isso? E Deus te diz, mulher, nesta noite, para a senhora mesmo, não se preocupe. Porque Ele sabe de tudo. Para a senhora, Deus diz, descanse. Se a senhora soubesse, Deus colocado a senhora assim, ó, e fez a senhora descansar. Disse, calma, descanse. Descanse. Pode sentar. Olha para cá. Se é na minha terra, quando alguém morre, o coveiro já abre a cova antes, não sabe nem se a pessoa morreu, se foi infarto, se tá, já abre a cova. Talvez lá em Naim, viu, irmão Isaac, talvez lá em Naim, o coveiro já está com a cova aberta. E talvez eu possa imaginar aqui, ó, olha para mim, eu posso imaginar. Coveiro bom é coveiro que já abriu a cova, está esperando. O menino não chega, ele está lá, talvez assim, está marcado esse negócio para 2 horas. Mas já está dando 2h30. Cadê esse cortejo que não chega?
Está dando 2h30, 2h40, 2h50 e ninguém está chegando. E ele está observando, cadê? Porque quer saber uma coisa? Se alguém abriu cova para enterrar qualquer coisa da sua história, eu sinto muito e você vai dar notícia. Sinto muito, vai ficar esperando passar 2, passar 3, passar 4 horas da tarde, passar 5 da tarde, porque se ele estiver cansado, ele vai embora. Se não, manda alguém lá saber o que foi que aconteceu, porque talvez o coveiro mandou alguém atrás para saber o porquê que esse caixão não chega logo, se ele quer enterrar, se ele já abriu a cova. E talvez se eu perguntar a alguém, e alguém talvez disse, não, pera aí, aconteceu um negócio no percurso. É no percurso. É no percurso. É no percurso que Jesus chega. Quando a gente pensa que já chegou a hora. Quando a gente pensa que não tem mais jeito. Quando a gente pensa que não vai mais dar certo. Quando a gente pensa que já é o fim, Jesus chega no cortejo. Jesus chega no meio do trajeto. Jesus chega sem mandar notícia, sem avisar, sem fazer, sem ligar para ninguém, sem mandar um WhatsApp para ninguém avisando. Ele vem de surpresa. Ana, e nesta noite o Espírito Santo de Deus me diz, ele chega de surpresa nesta noite na história de alguém para dizer, não vou te despedir para casa hoje sem curar as tuas emoções, porque o menino está morto. Ele vai na mãe, toca nela, diz não chore. Ela para de chorar. E aí ele vai agora no menino, ele vai agora no defunto. E quando ele chega lá, o menino, ele dá ordem, o menino levanta. O que estava morto agora não está mais morto. E o que é que ele faz, Adriele? Depois disso o texto diz que ele entrega o menino para a mãe. Por que não entregou antes? Por que não dispensou ela? Não, porque precisava primeiro tratar das emoções dela. Não adianta querer viver um tempo novo. Não adianta querer viver um tempo novo com as emoções todas atrapalhadas. O Espírito Santo vem nesta noite para te dizer, estou curando as tuas emoções para te colocar em um novo cenário. Não, eu ainda não ressuscitei o que você me pediu. Eu ainda não mexi naquela situação que você me pediu. Eu ainda não resolvi aquela situação que você tem orado. Eu ainda não abri aquela porta que você me pediu. Por quê? Porque se eu abrisse aquela porta eu te perdia. Então eu fechei a porta. Estou tratando você primeiro para te fazer entrar por essa porta. Você lembra de Ana? Deus olha para a terra e encontra Ana. E Deus resolve fechar a madre de Ana. Foi Deus quem fechou, cerrou a madre de Ana. E está Ana e Penina em uma situação, porque Penina dá filhos para Eucana, mas Ana não dá, e quem fechou foi Deus. E porque Deus fecha a madre de Ana, Penina irrita o tempo todo. Penina está lutando para destruir Ana, mas Ana não está compreendendo, Ana não está entendendo que o propósito de Penina é isso. Penina nasceu só para isso. E Ana precisa entender que dentro do propósito sempre vai ter uma Penina. Mas quem fechou a madre de Ana foi Deus. Porque, pastor Céu, se Deus deixa Ana ter filhos no tempo dela, ela daria filhos para Eucana. E Deus não levantou Ana para dar filhos para Eucana. Esse Samuel que Deus quer dar Ana, presbítero Isaac, é para um tempo determinado, proposital do céu. É um tempo que a nação vai se corromper. E esse Samuel será a voz profética. Deus está fechando a madre de Ana, porque se deixa Ana ter no tempo dela, ela vai dar filhos para Eucana. Então Deus se encerra, trata de Ana. Ana deixa a Penina fazer o que quer ali naquele momento. Ana está se envolvendo. Mas quando é no versículo 9 do capítulo 1 de Samuel, o texto diz que então Ana se levantou. Ana se levantou como? Ana se levantou em oração diferente da maneira que ela orava. Porque Ana provavelmente, Adriele, pedia filhos. Dizia a Deus, eu quero também um filho para dar a Eucana. Eu também quero ser fértil, eu quero dar um filho a ele. Mas o dia que Ana entende que as suas emoções não podem competir com a de Penina, que ela foi levantada para viver um novo tempo e não precisa se comparar a Penina, não precisa querer parecer a Penina, não precisa entrar no jogo de Penina, não precisa parar de comer por causa de Penina, não precisa ir para o culto triste por causa de Penina, porque quem Deus levantou para viver um novo tempo, não fica em um
isso na história, porque se Deus não muda o meu cenário, Deus vai me mudar. Pera aí, Deus não mudou o cenário de Ana. Deus não tirou Penina do cenário de Ana. Deus não tirou Penina. Porque tem horas que Deus não quer mudar o cenário. Deus quer mudar aqui dentro. Aí um dia Ana dobra o joelho e ora diferente. Uma oração diferente mudou o contexto todo de Ana. Na realidade não era uma oração diferente. Era o entendimento de Ana que tinha sido transformado. Ana dobra o joelho e diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou te entregar ele todos os dias da minha vida. Deus falou: pronto. Você entendeu agora? Que era isso que eu queria ouvir de você o tempo todo? Você entendeu agora que eu não queria você nessa disputa? Você entendeu agora que eu queria você para gerar para mim? Você entendeu agora que o primeiro filho seu vai ser meu, mas eu posso fazer você gerar muito mais para dar para Eucana? Você compreendeu que você precisa se levantar? Quer dizer, Ana está pedindo um filho para Deus agora, que não é mais para ela, não é para Eucana. É como se Ana estivesse dizendo: que deixa Eucana para lá, estou bem importando para Eucana. Eu quero, Senhor, um filho para o Senhor. Eu quero entregar um filho para ti. Eu quero te entregar o melhor para mim. Eu me levanto, Senhor, eu estou nem aí para Penina. Eu me levanto, Senhor, deixa ela dar os filhos que ela quiser para Eucana. O meu interesse, Senhor, é de que o meu ventre gere um filho para o Senhor. O que é isso, Ana? Isso são as emoções, presbítero Isaac, sendo trabalhadas e sendo alinhadas à vontade de Deus. É Ana dizendo: Deus, eu estou me alinhando à tua vontade. E o céu dizendo para Ana: muito bem, Ana, eu estou vendo que você está se esforçando para viver esse novo tempo. Pronto, Ana, te entrego o Samuel que tanto você quer. Deus tem um Samuel para cada uma de vocês. Deus tem um Samuel. Esse Samuel já está pronto. E por que ainda não me entregou? Porque ele está trabalhando primeiro num enxoval de Samuel. Quem engravida sabe como é que é o processo. A gente compra uma coisinha ali, vai para o pré-natal, faz tudo mais, vai comprando, a gente vai sabendo o sexo. Muitos querem menino, menina, tem gêmeos, pronto. Está grávida de gêmeos e vai se adaptando à gestação, porque sabe que está sendo preparado para o nascimento dessa criança. É assim. O corpo da mulher muda, tudo muda. O cabelo cresce, que é uma beleza, depois cai, mas cresce, que é uma beleza. O útero cresce, a criança vai se esticando dentro de si. Aí vem o nascimento, alguém olha para ela e diz assim: ixi, você está bonita. E você fica toda pomposa, porque você sabe que você está bonita mesmo. O que é isso, Ana? Isso é Deus gerando, fazendo alguém gerar o Samuel. E o que é isso, Ana? O seu corpo se adaptando, a sua mente se adaptando, o seu emocional se adaptando, a sua maneira de falar se adaptando, a sua maneira de se comportar se adaptando, porque diz que a gestante ela não pode entrar em qualquer lugar. Meu pai ficou internado aqui 58 dias. Eu estava com a barriga desse tamanho, e quando eu cheguei lá na recepção disseram: você não pode entrar porque o corredor está cheio de infecção. Eu saí, ele disse: não pode, moça, você não pode entrar aqui não. Sabe por quê? Porque você não pode prejudicar o que está sendo gerado aí dentro. Você entendeu? É hora de parar de falar as coisas que você tem falado. É hora de parar de dobrar o joelho e dizer: Deus, se o Senhor me mandar ir lá, eu não vou. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: é hora de liberar o perdão que você sabe que precisa. Para você fluir nessa área, você vai precisar liberar esse perdão. Chegou a hora de abraçar quem você disse que não ia abraçar. Chegou a hora de parar com esse negócio dentro de casa. Chegou a hora de viver plenamente um novo tempo em Deus e na sua casa. O céu está liberando sobre a vida de alguém agora essa palavra, te dizendo: chega dessa dureza de coração, chega desse orgulho. Eu tenho um novo tempo para você, mas eu preciso que você entenda que para esse tempo você precisa se desprender de algumas coisas, se desprender dos medos, se desprender dessa agonia. Ei, o céu quer te empurrar.
dor dela. Duas histórias, dois momentos. Ana e aquela viúva. Aquela mulher sai e ela volta para casa. E agora, Adriele, pode acontecer o que for com esse menino. Jesus tratou das suas emoções, visitou aqui dentro. E o texto diz: e um grande temor se apoderou de todos que estavam. Quem passou e viu o cortejo, o primeiro e o segundo, teve que contemplar também. Jesus não vai deixar ninguém sem ver. Vai ser nítido. Todo mundo vai contemplar. Você quer saber uma coisa? Você não vai precisar tentar provar nada para ninguém. Você não vai precisar ligar para ninguém para dizer: olha, estou vivendo isso. Não. O céu vai fazer questão de que todos saibam, porque na multidão, aqueles que viram a dor também teve que presenciar. Porque foi na porta. Porque não foi antes. Porque não foi quando saiu de casa. Porque não aconteceu antes. Porque teve que acontecer ali. Era para marcar a história daquela mulher, para que ela entendesse que agora ela podia ir para casa. E não precisa mais ficar com medo, não. Não vai morrer mais, não. Tá com dor na unha, tá com dor no pé. Não. Eu sei quem entrou na vida do meu filho. E você quer saber uma coisa? Diz o texto que quando Jesus, ele manda o menino se levantar, o menino se assenta. E o menino começa a falar. O que é isso, Ana? Isso é Deus acabando